Olá! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E eu estou aqui para dar para vocês uma super dica de uma minissérie brasileira que vai estrear no dia 20 de dezembro com apenas 8 episódios. Mas é uma série que promete, chamada Passaporte para a Liberdade. Primeiramente, essa série ia se chamar O Anjo de Hamburgo, que eu acho que também faria muito sentido. É uma série baseada em fatos reais, bastante sensível, porque ela fala de um período histórico que é recente ainda e que tem muitas feridas abertas, né? Um período que a gente gostaria que não tivesse acontecido. E vai ter nessa história toda uma heroína brasileira que eu confesso para vocês que eu desconhecia. Por isso que eu acho que essa história é tão importante e marcante, chamada Aracy de Carvalho, que salvou vidas, salvou um grupo muito grande de judeus que a gente sabe que estava indo para um caminho provavelmente de morte. Então é uma história que vai mexer emocionalmente, né, com muitas pessoas. Como eu falei, é um tema real, sensível. E quem vai ser a protagonista dessa história, que vai fazer essa grande heroína, vai ser a atriz Sofia Charlotte, ao lado de Rodrigo Lombardi, que vai fazer também uma personalidade brasileira muito marcante, um escritor muito conhecido, que é João Guimarães Rosa. Me lembro do Rodrigo Lombardi dando uma entrevista para o Fábio Pochá, falando desse personagem, da importância, da profundidade e falando dessa minissérie que era uma super produção, porque ela não foi gravada apenas com atores brasileiros, é um super mega elenco de várias pessoas de outros países. A série foi gravada em inglês e depois foi dublada. Então a gente vai assistir a série em português, tá? Fiquem tranquilos. Mas ela foi primeiramente gravada em inglês e, como eu falei, uma super produção. Já era para ter passado, mas por causa do período da pandemia ali, a série teve alguns problemas, mas com certeza é uma série muito profunda. E ainda por cima, na direção, tem Jaime Monjardim, que também é conhecido, né, por grandes obras aí na televisão brasileira, né? Séries que realmente foram muito marcantes. Então eu acredito muito que essa série, né, que vai ser no dia ainda 20 de dezembro, um período ali onde a gente está mais sensível também, vai ser uma série bastante emocional. Mas eu acho que ela também tem uma mensagem positiva no sentido de fazer o bem, né? Ter um olhar humano sobre as pessoas, né? Ter coragem, mesmo com medo, porque naquele período, se você salvasse alguém, você também estava se colocando em perigo. Então ainda tem o significado de ser uma mulher que fez a diferença nesses tempos sombrios, né? Lutou pela sobrevivência de outras pessoas. Não sei como foi finalizado ali a história, mas eu acho que isso já é extremamente nobre, né? Ver um ser humano tendo essa sensibilidade por outras pessoas, né? Não apenas pensando em si mesmo. Então, é uma história que eu acho que traz, como eu falei, algo importante nos dias atuais, onde a gente vê que as pessoas estão um pouco sem esperança sobre o outro, né, sobre a humanidade. E essas histórias reais são importantes serem contadas, né? Muitas pessoas, incrível que pareça, não sabem o que aconteceu nesse período. Foi um período realmente triste. E eu confesso para vocês que esses temas, né, quando fala desse período, são temas para mim muito sensíveis. Geralmente eu choro bastante. Eu não sou de chorar em filmes, em séries, mas quando eu vejo filmes que relatam esses acontecimentos, eu fico muito sensível, porque foi um período realmente muito brutal, onde as pessoas perderam ali o direito, né? A liberdade, a vida, foi tentado tirar delas toda a dignidade. Então é um período muito difícil ver o ser humano passando por tudo aquilo, né? Pelo um outro ser humano que não consegue ter um olhar
humanizado, né? Ver o que ele está fazendo, porque foram muitas pessoas também que se envolveram, né, do lado do mal naquele período. Então é difícil, né? Eu sempre li muito também relatos de sobreviventes, né? Como que eles conseguiram sobreviver? Isso era uma coisa que eu me questionava, né? Porque emocionalmente tem que ter uma força ali muito além para conseguir aguentar tudo o que se passa diariamente, porque a gente sabe que essas pessoas foram esmagadas, né? Foi tirada delas tudo, não apenas coisas materiais, mas elas foram separadas da família, né? Perderam pessoas, né? Perderam o próprio nome, porque foi colocado números. Então a ideia era tirar toda a individualidade, que a pessoa realmente perdesse o sentido de viver, o significado da vida. Então foi um período muito difícil. E eu me questionava como essas pessoas conseguiam se manter vivas. E os relatos era de manter a esperança no amanhã, e principalmente a esperança de ver alguém, ver um familiar, né? Então a gente vê que os laços da família, de amigos, são muito importantes, né? O ser humano é movido por convivência, por amor. E quando se perde isso, né, também há muitos relatos, né, de pessoas que depois que descobriram, né, que a família toda infelizmente não havia sobrevivido, acabaram adoecendo, porque não havia mais significado de estar ali. Então essas histórias são muito sensíveis, são muito profundas, são delicadas, mas são importantes para que as pessoas lembrem disso, entendam isso e não se repita, né, na nossa história. Assim eu espero, né, e é uma luta diária, né, de trazer esse processo de sensibilização. Então acho que é uma série, como eu falei, que vai mexer muito emocionalmente com as pessoas. Quando eu assisti, eu confesso para vocês, né, a divulgação ali da minissérie, eu já fiquei, né, emocionalmente, não digo sensível, mas como é colocado ali já através da simbologia, né, alguns símbolos que a gente sabe que é ligado àquele período, já nos dá toda aquela sensação de angústia. Então deu para ver que as imagens, né, as fotografias da série vão ser bastante marcantes, né? A gente sabe, como eu falei, que as produções geralmente do Jaime Monjardim têm esse diferencial de serem séries espetaculares na questão visual. Então deu para ver que é uma série realmente muito, muito bem produzida. Acho que vai valer muito a pena de assistir. Então fica essa super dica aqui para vocês. Passaporte para a Liberdade, né? É um nome bastante significativo, mas como eu falei, o Anjo de Hamburgo também, já que essa heroína brasileira salvou vidas, com certeza ela foi um anjo para muitas pessoas. E quando eu assisti essa divulgação, eu pensei logo em vocês, né, em compartilhar com vocês, porque realmente, como eu falei, é uma história que vale a pena ser vista e as pessoas conhecerem, sem contar que é baseado em fatos reais, né? Vai contar um pouquinho, talvez, do posicionamento do Brasil nesse período. Eu não tô falando nesse vídeo, assim, nomes específicos do período, porque eu não sei porque geralmente o YouTube às vezes bloqueia esses vídeos por questão de sensibilidade no assunto, e eu acho um tema tão importante, né, de ser conversado, porque foi um período realmente difícil, doloroso, mas ao mesmo tempo havia pessoas como essa brasileira, né, que fizeram a diferença, né, que mostraram que é possível fazer boas escolhas e que a gente precisa disso. E sem contar que essas pessoas que infelizmente partiram, né, elas não podem ser silenciadas. Eu acho que é importante manter essa memória, né, esse respeito. Então eu acho que é realmente um tema sensível, mas importante, ele está nos livros de história e precisa ser falado de forma madura e respeitosa, com certeza, né, sempre. Então é isso, pessoal, compartilhando com vocês então essa super mega dica. Não sei se vocês já tinham visto, né, a propaganda dessa minissérie que está passando por aí. Dão uma olhada, o nome é Passaporte para a Liberdade e começa dia 20 de dezembro.
Vou encerrando o vídeo aqui, pedindo like, porque eu esqueci de falar no início do vídeo, que realmente é um tema bastante sensível e emocional. Então, se for possível, deixa like nesse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, que sempre eu tento trazer para vocês assuntos bastante relevantes. Um beijo e a gente se vê em breve. Fui!